Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Asbest. Eu sou Eliane, uma mamãe brasileira que vive na França há 12, quase 13 anos. E aqui eu compartilho um pouco dessa minha caminhada materna na fé, né? E como eu posso estar trazendo Jesus para dentro da minha casa, ensinando meus filhos nos caminhos do Senhor, numa terra que é distante, numa cultura diferente. Eu compartilho aqui com vocês essas experiências e também tento te incentivar a fazer o mesmo aí na sua casa, em qualquer lugar que você vive, porque o nosso foco aqui muitas vezes acaba sendo a comparação das culturas, né? De ser diferente da minha cultura, mas cultura é diferente em qualquer lugar, mesmo que seja, por exemplo, no contexto Brasil. O Brasil é imenso e cada lugar tem a sua cultura, cada bairro tem a sua cultura, cada família tem a sua própria cultura. Então, acho que a barreira da cultura acaba sendo igual para todo mundo, apesar das tantas diferenças. Dentro da minha casa já tem um tempo que desde que as meninas começaram a entender por gente, eu adotei uma das atividades, né, no mês de agosto, que a gente sai de férias, né, nós vivemos aqui na França e no mês de agosto a gente vai para Portugal. E dentro desse mês de agosto que a gente passa lá embaixo, eu acabei criando um calendário que a gente renova todo ano, mas a gente consagra o mês de agosto para falar sobre missões. Eu introduzo, né? Comecei com as crianças da igreja e, óbvio, fiz essa atividade extra para que elas possam estar fazendo no mês de agosto com os pais. Eu queria trazer aqui para vocês, não me lembro se ano passado eu falei aqui no YouTube, talvez eu tenha falado somente lá no Instagram, mas eu queria trazer para cá essa ideia, né, desse conceito e do quão importante é a gente ensinar sobre missões dentro da nossa casa. Queria começar contando como que as missões entraram dentro da minha vida. Eu sou batista de formação, né? Meus pais eram pastores batistas, então eu que fui criada em igreja batista. Toda a minha doutrina foi ali baseada na fé batista. E batista da convenção, propriamente dita. E aí temos as épocas do ano em que falam sobre missões. Tudo tem sempre um quê de missão, mas tem alguns períodos no ano que a gente fala exatamente sobre missões nacionais, missões mundiais, enfim, vários temas relacionados a missões. E assim, a gente acaba tendo muito contato com os missionários. Às vezes é missionário de um lugar, fazer missão na região próxima, nas igrejas próximas, a gente já tá junto. Então, desde muito cedo, a criança é inserida nessa cultura de missões, né? Então, a gente começa a orar por missões muito cedo e foi desde muito cedo que as missões me alcançaram. Teve um evento de missões quando eu era adolescente e fui participar como voluntária para carregar as bandeiras. E quando chegamos lá, era cada bandeira representando um país, então tinha vestimenta que era pra gente usar. A gente só ia entrar no lugar com as bandeiras e depois da apresentação trocava de roupa e poderia procurar um lugar para continuar participando do culto. E eu fui. E a bandeira que foi me dada foi o Equador. Então eu recebi aquela roupa típica do Equador, né? Grandona, ele exatamente um saiote assim, grandão, um treco na cabeça e a bandeira. Então eu vim com aquela bandeira. E aí foi o primeiro impacto realmente que eu tive com missões, no sentido de, eu acho assim que foi o primeiro contato que eu tive com Deus em relação a missões, sabe? E a paixão realmente, eu acredito que nasceu aí, nesse lugar. Eu tava ali, de repente, aí balançando a bandeira, as canções, tocando, né, de apresentação, todas as meninas entrando, talvez meninos, entrando com as bandeiras, então as bandeiras se cruzavam assim, muita gente ia para lá, a minha bandeira, a gente não desceu até lá, porque a gente ficava espalhado, a igreja era muito grande, então a gente ficou espalhado em vários lugares, e eu fiquei assim num corredor, balançando a minha bandeira, e o templo muito cheio, tava lá eu balançando a minha bandeira, ouvindo aquelas canções, e eu fui tomada de uma alegria, sabe, tão grande, algo assim, é inexplicável. A sensação que eu tava lá, caramba, eu estou fazendo missões dentro do meu lugar, dentro do ambiente que eu vivo. Isso daqui também é essa missão, estar representando um país que precisa de Jesus. Eu vim dali impactada. Depois daí, eu comecei a participar de outras coisas na igreja, mas sempre assim com um olhar para missões. Parte para um outro momento na igreja em que a gente recebia as revistas, né, da escola bíblica. Eu era adolescente ainda e dentro de cada revista vinha falando dos missionários. E eu queria compartilhar com vocês aqui desse detalhe que mudou a minha vida também porque fala de oração, né, e de interceder por alguém que vive longe que a gente não conhece. Quando chegou a hora do momento de orar por missões, de falar sobre missões, o nome da missionária, eu vou dizer aqui, eu não sei se ela ainda é viva,
mas era a missionária Marlene Tiede, que ela estava numa igreja lá em Antofagasta. E depois eu venho contar os detalhes, porque se ela ainda, eu vou procurar me informar, inclusive se esse vídeo chegar até ela, eu não sei, gente, eu não sei se ela ainda é viva. Mas eu vou procurar me informar porque eu gostaria de fazer algo a partir disso, porque eu sempre contei esse testemunho, né, dessa história. E aí, quando eu li a história dela, eu fiquei impactada, porque isso marcou a minha mente de alguma maneira assim tão profunda, porque eu carreguei essa missionária nas minhas orações durante muitos anos da minha vida. Eu me lembrava do nome dela, do sobrenome e da cidade em que ela era, e das necessidades do lugar, porque a gente estudou a respeito disso, né, na classe, como é que era difícil, o lugar era, enfim, como a gente estudou os detalhes e aquilo começou a fazer parte da minha vida, então eu adotei ela como oração, né, como uma intercessora ali ao longo da minha juventude, né. A gente existe três maneiras de ser missionário: indo, contribuindo e orando. Eu era muito novinha para ir, eu não tinha dinheiro ainda para contribuir, mas eu podia orar, que era tão importante como ir e contribuir. E assim eu fiz durante muito tempo. Desde então, já falei, né, as missões sempre fizeram parte da nossa vida. Nós temos uma tia, a tia Iris, que é missionária, então também trouxe mais para perto essa paixão por missão, né? A gente sustentar ela com oração, financeiramente, e ver quando ela via em Manaus, quando reunia a família, ela contava as experiências para a gente que era criança, porque o trabalho dela também era voltado para crianças. E eu vi ela contando de por onde ela passou, quem ela encontrou, como que eram as crianças dos outros lugares. Eu lembro que ela contou uma história que quando ela teve na África, nossa, que ele foi tão impactante na minha vida. Eu, do fundo do meu coração, eu sempre imaginei que eu fosse para algum lugar. Eu pensei, missionário, como eu ensino para as crianças, missionário, ser missionário é ir, aquele que vai. Eu pensei, eu tenho certeza que eu vou. Deus colocou essa paixão no meu coração. Só que não foi da maneira que eu imaginei, né? Mas foi. Esse tema para um outro vídeo. E para dizer que desde quando as minhas filhas começaram a compreender a respeito de Jesus, eu sempre incuti na mente delas essa paixão por missões. Dentro da nossa igreja aqui, eu falei no início que eu sou batista, sou de doutrina batista, mas eu casei com um assembleiano. Na minha família tem esse negócio, o pessoal assembleiano gosta dos batistas, e dos batistas vêm buscar os assembleianos, então tem sempre essa dobradinha, né? E assim é. Então hoje eu sou membro da igreja, de uma igreja Assembleia de Deus aqui. Não muda muita coisa, né, gente? Né? Não muda tanta coisa assim. Mas para dizer o quê? Que aqui na nossa igreja nós temos três casais de missionários, três frentes missionárias que nossa igreja apoia. E aí eu trago todo ano, a gente já está aqui com eles desde a pandemia, eu trago todo ano para as crianças esse momento do mês de agosto, para a gente aprender mais sobre esses missionários, falar com eles, sobre eles, da cultura deles, ou as dificuldades que eles têm nesse lugar. Então eu trago esse questionamento para as crianças em forma de atividade, em forma de canção. A gente já fez um culto falando sobre a Índia, por exemplo, que os nossos três missionários são Equador, Índia e Burkina Faso, ou seja, bem diferente, né? E eu acho assim perfeito porque abrange, de certa forma a gente consegue ver o mapa mundi, a gente abrange ali três pontos bem importantes, bem cruciais, assim, bem no centro do mapa, né? Então dá pra gente falar dentro deles, dá pra falar sobre várias coisas relacionadas a missões. Então, como eu estava dizendo, a gente fez um culto já, por exemplo, com as crianças na nossa classe, falando sobre a Índia, que a gente fiz um bolo indiano, uma receita indiana, e eu trouxe. As crianças adoraram, todo mundo pôde comer um pouquinho do bolo, lembrando de como é que é a dificuldade dos irmãos, ou como eles comem lá, como que eles... É muito interessante, principalmente assim, ensinar desde já quando elas são crianças, porque quando a Bíblia diz isso, que se for ensinado quando são crianças, quando for adulto, não vai se desviar desse caminho. Então, acredito nisso, no potencial das crianças, acredito que tem que ser ensinado sim, e principalmente dentro da nossa casa. Muda muito o direcionamento da mente da criança quando é ensinado dentro de casa, quando é vivido dentro de casa. Porque muitas vezes a gente prega na igreja, a gente fala na classe e tal, mas é um momento só, é meia hora, gente, é meia hora. E sem contar que cada criança, dependendo da idade, ela só é um minuto por ano que ela consegue
reter a atenção. Então imagina, uma criança de 3 anos, 3, 4 anos, 4 minutos só. Então é pouco tempo de ensinamento na igreja para que muda, claro que muda, não estou dizendo que não, que nem é para parar, mas estou falando que quando é unido a igreja como casa, tem um fruto maior, tem um alicerce maior, é muito mais poderoso. Aquilo que a gente ensina muda, molda mais a vida da criança, porque tem esses dois lados, né? Em casa, a criança aprende muito mais em casa. E aí eu queria trazer para vocês aqui, vou deixar aí no final a ideia de atividade para esse mês de agosto. Vou deixar aí, se vocês quiserem, o link para baixar com as atividades para fazer. A ideia é a seguinte, a gente vai ter um caderno branco e dentro desse caderno um desafio por dia. Por exemplo, sei lá, vou dizer aqui um aleatório. O que é a missão? Desenhe um mapa mundi e pinte, então, relacionado à missão. Então, cada dia vai ter um desafio para a criança fazendo. Às vezes vai ser desenhar, às vezes vai ser um recorte, às vezes vai ser uma oração, às vezes vai ser para falar um pouco a respeito do país tal que a gente vai destinar lá. E assim as crianças vão poder passar o mês inteiro ouvindo, falando em casa a respeito de missões e vai ser plantada semente no coraçãozinho delas. E aí pratica, o que eu quero dizer? Tá aí embaixo então o link para você baixar a lista de desafios para crianças, ideias para estar fazendo aí em casa e faça. Se você é cristã, faça, porque você só tem a ganhar. O reino de Deus também tem a ganhar com o ensino das missões para os nossos filhos. Bem, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado de ouvir isso que eu compartilhei a respeito dessas histórias de missões, que são sempre aquilo que toca o meu coração. Gostaria também que tocasse o seu coração, e principalmente o coração das nossas crianças. Se é novo aqui, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, deixa aqui teu like, me segue nas outras redes também, que nas outras eu falo um pouco mais sobre maternidade, mas com a pegada de cada rede, né? TikTok e Instagram. É isso. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.